Fala pessoal, boa noite, tudo beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, que a gente vai estar falando hoje o que o índice fez, né? Para variar, galerinha que fica só procurando o topo para vender deve estar até agora procurando. E mais uma vez, quem esteve atento ao que eu falei, se não operou que nem eu, né? Eu hoje, para quem me acompanha, estava ali na live, depois eu até falei, acabei fechando o dia negativo, porque eu tomei um stop de 140 pontos, depois eu tive um gain de 85 pontos que me tirou na proteção. Então eu fechei o dia menos 55 pontos negativos. Então, ou seja, fora isso, não teve o que fazer, né? Até o horário que eu estava operando, não teve o que fazer. E tudo isso eu vou mostrar e explicar para vocês o porquê que não teve o que fazer, mas isso aí vai ser daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Então vamos lá, né, galera? Vamos falar aí dessa movimentação do índice. A gente estava aí durante a manhã falando na live. Antes, um recado importante, tá, pessoal? O QR Code aqui na tela, no canto superior, link na descrição. Hoje termina Black Friday da Euroinvest, então bora aproveitar aí que tá com 30% de desconto nos planos, né? Tem até agora à noite para vocês poderem aproveitar. Então, link tá aí na descrição, tem o QR Code na tela. Esse link já está aplicado os 30% de desconto. Basta vocês acessarem e adquirir um plano para operar por mesa proprietária, beleza? Então aqui, ó, o que era a nossa visão hoje, né? Nós tínhamos, na abertura do mercado, eu estava falando, a gente teve esse possível sweep choque aqui, né? Aonde eu tinha comentado com a galera que ele foi um movimento muito fraco, porque quando a gente observa não houve quase nada de rompimento. Isso significaria que poderia ter sido uma entrada nesse order block do 15 dos 5 minutos, porém isso na sexta-feira, né, galera? Isso foi na sexta-feira. Aí o que aconteceu aqui, né? Nós tivemos dois trades que eu fiz. A primeira foi a venda aqui, que eu acabei tomando stop de 140 pontos, e depois eu peguei essa outra venda aqui, que o meu alvo era justamente aqui embaixo, porém aqui ele voltou e me tirou na proteção nesse candle, né? Ou seja, depois que ele fez esses dois candles de força aqui, eu botei minha proteção atrás desse candle justamente por estar operando contra a tendência, né? E aí, inclusive, teve uma galera que pegou essa compra aqui, que foi exatamente a compra do sweep, né? Por que eu não olhei para a compra aqui ainda? Isso é o que eu quero explicar para vocês. Porque esse topo aqui, ó, não havia sido rompido, tá? Então, assim, como ele não rompeu o topo, a previsão que a gente tem é o quê? Que ele vá testar o topo, não rompeu, ele volta para testar o fundo. Então a minha expectativa era essa, inclusive, que ele poderia fazer esse teste de fundo e continuar subindo, fazendo o famoso Judas swing. Só que não aconteceu, ele subiu daqui, né? Então eu parei por aqui. Aí quando ele faz isso aqui, aí a gente já não vende de novo. Porque agora eu preciso esperar o quê? Eu preciso que o preço saia desse range para tomar alguma providência. E aqui ele pegou muita gente de surpresa. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, isso aqui é uma armadilha, porque ele fez esse volume alto de rompimento, deu entrada na venda, né? Porque ele não rompeu, percebam que esses três primeiros candles eles não rompem, tá? E aí o que acontece? Todo mundo está na expectativa de que ele vai falhar o rompimento e vai voltar. Entra vendido, volta, quem ele não estopa, traz o preço de volta até o ponto de entrada para poder zerar essa posição, e essa compra é o que gera o movimento de subida. E aí, por que eu digo que a gente não faz nada nesse momento? Pelo seguinte,
Se o preço veio aqui, aí chegou nesse ponto aqui, não teve força para romper o fundo, ele vai tentar o rompimento do topo. Então eu não vou entrar vendido aqui, porque eu não quero entrar na frente do trem, né? E que eu tenho que esperar aqui que ele perca essa estrutura, volte e me dê uma venda confirmada. Aí eu sei que ele vai vender, que ele vai virar para venda. Enquanto ele não fizer isso, eu tenho fundos mais altos e que o preço está segurando, tá? Então ele vai vir testar esse rompimento. E aí o que eu tinha em mente? A minha expectativa, eu até marquei esse order block aqui, era que se ele voltasse aqui, seria meu ponto de compra. Aqui eu compraria. Porque conforme eu falei para a galera, isso aqui não dá pra gente considerar rompimento, mas depois que ele faz isso aqui, ó, fechou 5 candles de 5 minutos acima, criou um boss, criou uma nova estrutura, então agora eu tenho um novo patamar de preço. Eu tenho um barato, eu tenho um caro, né? Para isso eu traço a minha zona de premium e discount. Pronto. Né? Se eu quiser traçar até daqui, inclusive, eu posso. Tenho aqui o meu order block validado para tomar minha decisão. Então eu tinha, sim, aí os pontos de compra marcado aqui e possivelmente aqui. Tem, o preço não teve força para descer. E aqui eu não vou comprar. Né? Mesmo porque aqui já era 1h30 da tarde, eu já nem estava na frente do computador. Né? Meus trades se encerram por aqui. Nesse rompimento aqui, depois de ter errado as duas operações, eu não ia arriscar de novo. Então, por isso que eu falo para vocês que a paciência, às vezes, é fundamental nesse operacional. E como ele não voltou, não deu compra, não fiz compra. Tá? Então, esse foi aí o resumo do que aconteceu hoje. E para amanhã, o que a gente tem para amanhã? Para amanhã agora a gente tem isso aqui, ó. Nós temos essa zona aqui, inclusive é a que está marcada aqui, a zona de Premium e Discount. Temos os 50%, que é o teste, e temos essas duas regiões validadas, tá? Essa daqui e essa daqui de baixo. Por que essa daqui agora passa a ser essa daqui e deixa de ser aquele outro que estava marcado hoje ali? Porque vocês perceberam que esse ponto aqui mitigou esse order block aqui. Então, se ele já foi mitigado e deu continuidade no movimento, ele deixou uma nova região de order block, assim como aqui. Voltou, foi e deixou uma nova região de order block sem ser mitigado. Então, a gente tem aqui essas movimentações. E o preço, galera, o preço está subindo e não quer saber de descer. Então, quando a gente vê e a gente tem isso daí, a gente tem que seguir o fluxo, né? Nós tivemos aqui, ó, outro boss, aqui, e o preço parou aqui nesse topo. Então, a gente aguarda pelo quê? Esse ponto aqui que ele tem que romper para que a gente possa, que esse preço volte para uma região, para a nova região aqui de demanda, para a gente procurar por operações. Então, a gente teria que esperar esse movimento aqui para dar continuidade. E sim, o intuito é esperar esse movimento para dar continuidade, porque mesmo que esse movimento falhe e volte para baixo, aqui você tem seu trade e a favor da tendência que está acontecendo no momento. Isso é que vocês têm que observar. Sabendo que quer vender, tem que tomar muito cuidado, porque o ideal era na segunda quebra, porque essa primeira aqui pode ser um sweep para ele vir testar esse topo rompido e dar continuidade na alta. Então, nesse primeiro movimento aqui, é um movimento de cautela, é um movimento de esperar o que é que o preço vai fazer, tá? É o que a gente sempre fala, operar essa primeira quebra de choque é muito arriscado, porque um choque ele pode ser um sweep de liquidez, você só vai saber que ele é um choque a partir do momento que ele quebrar outra estrutura e fizer um boss. Fora isso, ele é simplesmente um sweep, tá? É a mesma coisa, é o que nós tivemos hoje aqui, ó. Um possível choque que não passou de um sweep. E o preço deu continuidade, tá?
Então, isso aí que vocês precisam sempre ter atenção para essas movimentações do preço, tá? Então, aí a gente fica aí com as zonas ali de trás, para que vocês possam aí ter aí a referência operacional. Só lembrando, né, o preço está subindo. Esqueçam essa história de que, mas o preço já subiu demais. A gente está vendo isso aí faz horas, tá? Claro, uma hora ele vai ter que voltar para fazer um pullback, mas esperem ele nos mostrar isso, tá? Esse é o grande detalhe. Desculpa, galera. Esse é o grande detalhe do operacional. O que a gente tem aqui, ó, para a gente acompanhar é isso aqui. Ó. Uma grande linha de tendência e uma zona de liquidez. Tá? Para vocês acompanharem o preço aí, ó, e ter como referência o que é que ele está fazendo. Beleza? Isso aqui é a linha de liquidez, tá, galera? Então, é importante vocês estarem cientes dessas marcações aí que a gente faz. Beleza? E o Doleta? O Doleta passou batido de tudo quanto é alvo nosso. Era a venda, né? O que a gente... quem opera dólar, né? Qual que era a expectativa? A gente tinha a ideia de que ele pudesse ou segurar nesse imbalance, ou talvez vir aqui para dar essa venda. E ele não teve nem força de subir, né? Ele desceu de uma vez e foi-se embora direto. Foi até o alvo lá embaixo. E está chegando, né? Tocou no order block lá do fundo. Agora, aqui, ó, o que vocês precisam prestar atenção? Nas regiões que a gente tem para trabalhar, tá? Primeira coisa, estejam atentos a isso aqui, tá? Que é a mesma coisa do que eu estava falando no índice. Enquanto ele estiver abaixo dessa região aqui, ele ainda é vendedor. Para que ele possa virar, ele teria que perder aqui, voltar, e aí sim você arriscar numa compra de pullback até essas regiões aqui. Tá? Então esse é o grande detalhe do dólar, ok? Fiquem atentos em relação a isso. Aqui, ó, eu vou marcar essa região toda pelo seguinte. Tudo faz parte daquele candle grandão ali, ó. Tá? Deixa eu só marcar aqui, ó, o BV5. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse cara aqui, ó. Só que não precisa deixar essa região toda, porque eu tenho esse topo aqui. Tá? Então eu vou deixar marcado essa região aqui como sendo uma região vendedora. Detalhe, né? Ó, o preço está em patamares de baixa, né? Então aqui nós temos um boss. Só que para ele dar essa continuidade, o que é muito importante vocês terem em mente? Ele tem que renovar a estrutura. Aí você tem uma volta com uma venda confirmada. Se esse preço segurar aqui e não romper, o que vocês têm que estar atento? A isso aqui, ó. Se ele voltar daqui, amanhã abrir e começar a voltar, aqui nós temos um sweep, tá? E possivelmente esse preço passa batido dessa região e vai testar a região de rompimento lá de cima, tá? Então, estejam atentos em relação a isso. Percebam aonde é a abertura, né? Aonde vai ser a abertura do pregão e o que o dólar tem em mente aí para seguir o caminho dele, tá? Muita cautela em relação a isso. Para ele dar continuidade nessa queda, ele teria que abrir rompendo o fundo aqui e dar continuidade. Opa. Senão, a gente ainda está falando em um fundo forte, tá? A tendência é que ele rompa aqui
e vai testar níveis para baixo, tá? Porque ele está caindo, ó. Então, vamos ver aí se ele mantém essa descida, tá? De qualquer forma, estejam atentos a isso. E, claro, lá em cima são os melhores pontos dos vendedores. Não adianta a gente falar aqui embaixo, que aqui é muito abaixo, tá vendo? Região de equilíbrio 50%. Estamos abaixo dos 50%, é um ponto arriscado, tá? Nasdaq. Hoje o Nasdaq foi embora para cima. Nós tivemos aqui na abertura hoje essa subida. Tínhamos aqui esse order block e esse aqui marcado. Ainda bem que eu não operei, porque eu teria vendido aqui, teria feito a venda. Só que é o grande detalhe, né? Que a gente tem que estar atento. Voltou, não teve força para romper fundo. Então, quando ele chega do lado de cá, você tem que ficar esperto com a descida, porque ele tende a testar outra extremidade. O que eu estaria pensando nesse momento aqui é o quê? Essa movimentação aqui, ó, ter pego essa vendinha aqui com alvo até aqui, ó, mais ou menos, tá? Poderia ter feito isso aí seria até uma venda válida nesse order block de extremidade. Só que teria pago o parcial e teria voltado, estopado tudo ali na hora que deu o estouro para cima. O que a gente tem aqui agora? Ó? Deixa eu só botar no 15 aqui para ficar mais fácil, para a gente entender. Ó, o preço fez um rompimento aqui, tá? Essa região aqui é dos 60 minutos. É uma região de topo extremo dos 60. Então, é uma região de sweep, tá? Olha aqui. Ele está beirando os 16 mil de novo. Então, vocês precisam estar atentos a quê? A um pullback, tá? A um recuo para capturar liquidez ou testar essa região de rompimento. Ou até mesmo ele voltar para testar regiões lá embaixo, certo? Não se esqueçam disso. Quando a gente olha histórico, tá vendo? Ó? Isso aqui é máxima do Nasdaq. Então aqui a força vendedora ela vai ser muito grande. Então estejam atentos em relação a isso, tá? Então nós temos aí, ó, essa região e depois a gente vai deixar marcado a extremidade. Sabendo que essa extremidade aqui é muito forte, tá? Então estejam atentos e preparados para qualquer tipo de operação aí nesse nível aqui, ó. Tá? Então aqui vocês já sabem que é máximo. O que a gente tem aqui, ó? Primeiro, a gente tem que ter aqui como ele subiu assim, ó, meio que sem pullback. Tá vendo que ele sobe direto assim, ó, meio reto. Opa. O Nasdaq. A gente teria que esperar por um movimento mais brusco para baixo para pegar liquidez aqui e aí sim tentar ir lá para cima, tá? Então aqui nós temos o que aqui? Nós temos ainda pontos importantes de compra nas regiões ali para baixo. O que vocês precisam ter é a paciência para fazer a interpretação do que o preço está mostrando, tá? Temos essa zona aqui, depois a gente tem essa outra aqui. Vou só tirar esse volume aqui, essa aqui mesmo. Essa região do 15 aqui. Tá? Então, assim, essas são as zonas interessantes para a gente pensar no pullback do Nasdaq para poder entrar e pegar esse trade até lá em cima.
Corre-se o risco também dele chegar nessa região aqui e não voltar, tá? Se a tendência for muito forte. Mas eu não vou deixar marcado aqui porque a gente está muito perto do topo. E seria uma compra cara, tá? Teria que pensar muito bem aí nessa operação. Mas é isso daí que a gente tem do Nasdaq para acompanhar o mercado aí no dia de amanhã. Beleza? E o S&P? S&P também, ó. O S&P aqui, ó, deixa eu só botar aqui atrás numa hora, porque o S&P é um pouco diferente. Ele tem alvo para cima, né? Porém, ele tá bem esticadão, tá? Então, fiquem atentos aí com essa possível subida de ter sido um sweep, tá? Eu vou deixar marcado o topinho extremo aqui. Agora a gente baixa para os 15 e vamos deixar marcado no 15 minutos. Apesar dele estar sendo uma marcação mais ou menos parecida com a dos 60, eu vou deixar marcado essa extremidade aqui, tá? Então, como sendo uma região aí importante. Esse aqui é lá de setembro, tá? Esse topo que ele tá chegando, que tá indo no caminho. E vocês percebam, tá vendo? Que ele rompeu. Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui, é a questão do Nasdaq que eu tenho aqui para o S&P, né? Eu tenho aqui, ó, essa região de fundo, tá? Ó, BC 15. E depois eu tenho essa região aqui, ó. Tem duas regiões próximas, tá? E vocês precisam estar atentos. É isso aí que a gente... E aí depois eu tenho essa extremidade que já é mais arriscado, tá? Mas os possíveis pontos para a gente estar pegando uma compra de continuidade na S&P, diria que seria esses pontos aqui, para a gente arriscar alguma coisa no sentido que o preço se encontra. Afinal de contas, ele ainda tem alvo, certo? Então é isso aí que a gente analisa para amanhã. E o euro? O euro está subindo direto, passou o order block aqui direto. Agora a gente tem que aguardar o quê? Lá naquela região que a gente manteve, né? Agora eu tenho uma outra região validada aqui, onde é essa daqui. Então agora nós temos os pontos possíveis aí, seja de compra ou seja para alvo, para quem gosta de operar contra a tendência, né? Para quem gosta de fazer operação contra a tendência de adivinhar, teria que esperar ele quebrar essa estrutura, voltar aqui, daí dar uma possível entrada para estar fazendo uma venda até essa região aqui, tá? Até a região de 50% pelo menos também é válido, já que a tendência dele está de subida, né? Ó, fazendo boss, esse choque aqui ele marca, mas para mim isso aqui é um boss, tá? Ele deu a continuidade desse movimento aqui, certo? Essas são as coisas que às vezes o indicador dá uma complexada, não é complicada, é uma complexada, porque ele deixa meio complexo para análise, mas o que vocês precisam entender é que isso aqui é um boss, tá? É aqui que o preço rompeu, então eu tenho uma nova estrutura validada para uma continuidade, podendo sim efetuar uma venda aqui para buscar compra até aqui a parte de baixo. Não é ruim, é contra a tendência, mas seria válido caso ele quebrasse a estrutura ali nos 5 minutos, por exemplo. Beleza? E GBP é a mesma coisa, tá? O que vocês precisam ter atenção no GBP, diferente do euro? A região aqui, ó, tá vendo? Que ele travou nessa região, deixou uma zona de liquidez. Então, se ele segurar aqui e voltar,
pode acionar esses stops aqui e empurrar ele para baixo, tá? Então estejam atentos em relação a isso. E aí eu tenho essa região de liquidez e essa região de liquidez. E aí eu estaria pensando em alguma coisa com alvo nessa região aqui, tá? Se eu fosse pensar numa venda contra a tendência. Por que pensar lá? Porque aqui é um ponto onde ele pode vir, pegar a liquidez desses vendidos aqui e depois ir até o alvo, tá? Essa é a movimentação possível que a gente pode esperar. E aqui a gente tem essa aqui, ó, também um pouco mais abaixo. Então nós temos essas, e aí depois as extremidades lá, né? Que aí já são pontos extremos, é muita coisa para marcar, mas a gente deixa lá. Mas de qualquer forma, eu acho que pontos viáveis para uma possível compra seria esses dois carinhas aqui, tá? Então estejam bem atentos para essa movimentação e para levar o preço para outros patamares. Ele tem alvo lá em cima. Não se esqueça disso, ó. O GBP/USD está em tendência de alta. Ele fez um boss aqui. Tá? Ele vem de um boss, ou seja, ele está testando aqui. Se ele fizer abrir o mercado, que ele já abriu, tá? Der esse sweep aqui, perder esse fundo, aí sim você pode buscar por uma venda nos níveis lá de baixo, tá? Então, GBP/USD é isso aí. E para finalizar, vamos falar do ouro, né? Ouro deu a venda lá, que eu falei, deu a comprinha aqui e chegou lá no alvo. Não chegou no extremo, né? Não teve forças ainda para chegar no extremo, mas ele segue fazendo as quebras de estrutura. Tivemos um boss aqui agora. Preço voltou na região de order block, assim como ele fez hoje cedo, voltou nesse carinha aqui, deu a venda. Agora ele está voltando aqui. Muita atenção, pois o movimento ainda é de alta, certo? Ele veio aqui. Tá, deixa eu. Ó, nessa extremidade aqui. Ou seja, deu alvo e deu compra, tá? Possível movimentação do ouro, olha só. Aqui é o teste nessa liquidez. Ele vai fazer isso aqui para depois vir testar o fundo, tá? Percebam que aqui eu tenho o limite dos 2.000, tá? Tem alvo lá. Ele pode testar os 2.000, sim. Tudo vai depender da movimentação de como vai estar a abertura do mercado. Se as bolsas continuarem otimistas, ele tende a cair. Lembre-se, o ouro anda sempre o contrário do mercado financeiro. Mercado instável, ouro sobe. Mercado estável, o ouro cai. Então, a partir do momento que as bolsas começam a se estabilizar, previsão taxa de juros caindo, o tesouro cai, o ouro cai. O T10, que é o Tesouro Direto americano, ele é igual ao ouro, né? Conforme a volatilidade, conforme a incerteza na bolsa aumenta, né? Ao contrário, né? Conforme eles aumentam, a bolsa cai, porque todo mundo tira o dinheiro da renda variável e vai para o Tesouro Direto e vai para o ouro. E acontece o inverso, a partir do momento que a bolsa começa a ficar estável e a entrada de investimento na bolsa, a tendência é que o T10 e o ouro caiam, tá? Então fiquem espertos em relação a isso e sempre acompanham essa movimentação, que é muito importante
para tomada de decisões, tá? Então, minha galerinha, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.